Olá, você está no canal Progresso Diário DCN. Meu nome é Eric, eu sou instrutor de casais, casamento, criação de filhos, finanças, desenvolvimento e espiritualidade. E nesse vídeo nós vamos falar sobre criando filhos para serem discípulos de Cristo, tá? Na verdade, eu penso que o título é Treinando Filhos para serem discípulos de Cristo, né? A gente fala muito a respeito da criação de filhos, mas, na verdade, o papel do pai e da mãe, o papel dos pais cristãos ou não cristãos, é treinar os seus filhos para a vida, dar um treinamento, né? Muitos pais, às vezes, a gente fala a respeito de ensinar os filhos, né? Com a metodologia do castigo, uma metodologia até um pouco mais antiga, né? Hoje em dia não se usa tanto isso, mas dizem o que? Ah, se você cometer um erro, se você fazer isso, você vai ficar de castigo. Ah, meu pai vai me colocar de castigo, eu tô com medo, né? Mas, na verdade, é disciplina, e a disciplina, ela não é castigo. O sentido da palavra disciplina é treinamento, disciplinar é treinar, tá? Nós vamos falar sobre isso nesse vídeo, eu vou trazer aí alguns exemplos, e também a importância de nós, que somos pais cristãos, de estarmos treinando nossos filhos, não só para serem pessoas boas na sociedade, homens, mulheres de valor, mas também para serem cristãos, discípulos de Cristo de valor. Não esquece já de curtir esse vídeo, compartilha lá no grupo da família do WhatsApp, no grupo da igreja, nos pequenos grupos de célula, você que é líder de jovens, líder de casais. Também não esquece aí de se inscrever nas redes sociais Progresso Diário DCN, tá bom? Todos os links estão aqui embaixo. No primeiro comentário fixado na descrição do vídeo, vai lá para nossa rede de vídeos curtos, tem devocional todos os dias lá, aqui também no YouTube, e principalmente para nossa comunidade no Facebook, a comunidade Progresso Diário DCN. Por quê? Porque lá você pode não só ser respondido, ter suas dúvidas lá a respeito de casal, criação de filhos, né, treinamento, finanças, desenvolvimento pessoal e espiritualidade, mas você também pode compartilhar suas experiências e aconselhar outras pessoas. Ali no Facebook eu estou criando uma comunidade que a finalidade dela é para que todo mundo possa interagir, para que nós possamos aconselhar e pedir conselhos, trocar experiências, para que como pais, como cristãos, como pessoas, né, maridos, esposas, nós possamos subir de nível, tá bom? Na semana passada eu gravei 3 vídeos, na semana do casal cristão, né? Foram 3 vídeos sobre casamento, sobre casal. Também tá tendo aqui no canal todos os dias devocionais de casal, muito importante se acompanhar, fazer as tarefinhas no final de cada vídeo, são vídeos bem curtinhos aí, abaixo de 5 minutos em média. Também fazendo devocionais bíblicas, devocionais de oração, muito importante para o seu crescimento pessoal e espiritual. E nessa semana, nós estamos na semana aí da criação ou treinamento de filhos. Então, como que a gente pode fazer para treinar os nossos filhos para serem discípulos de Cristo? É muito importante que os pais que são cristãos, que já tiveram uma conversão com Jesus Cristo, já estão lendo a Bíblia, já têm uma vida de oração, frequentam ou não uma igreja independente, né? Geralmente vai estar frequentando, mas que lê a Bíblia, que tem princípios e valores cristãos. E nós queremos ensinar os nossos filhos, né? Fazer com que eles também sejam cristãos, com que eles também aproveitem o lado bom da vida cristã, a salvação, a vida com desfrute, uma vida com a paz verdadeira que excede todo entendimento, né? A Bíblia fala que se o Filho vos libertar, se Jesus Cristo nos libertar, verdadeiramente seremos livres. E quem não quer isso para os seus filhos, né? Quando a gente fala de criação, criação é uma metodologia, é um método que antigamente se usava, né? Levar os filhos na vida, a educação, o ensino, né? Quando você fala para o seu filho, olha, fala obrigado, pede licença, respeita aqui, ó, obedece, né? Esse tipo de criação era uma criação mais estática, era uma criação, deixa a vida me levar, né? Então, no momento que está acontecendo alguma coisa ali com a criança, com o adolescente, os nossos pais, avós, muitas vezes pegavam e iam ensinando, educando, tal, né? E meio que a gente ficava largado, um pouco para a rua, um pouco para dentro de casa. Hoje isso acontece em detrimento das telas de celular. Muitos pais e mães, né, deixam os filhos ali no celular, na televisão, no tablet, na babá eletrônica, né, Netflix e por aí vai, YouTube, etc. E nós não estamos educando ativamente os nossos filhos. O que é o treinamento? O que é a disciplina? Quando se trata de nós como pais treinarmos nossos filhos e fazermos deles discípulos de Cristo. É você separar tempo na sua agenda, eu falei disso no treinamento de casais na semana passada, né? Falo muito sobre isso no nosso curso Casamento Épico, tá? É um curso aí que está vindo para o digital, logo logo a gente vai estar fazendo um lançamento, trazendo algumas novidades a respeito desse curso. Vou estar trazendo muito desse conteúdo gratuito aqui também, por isso que é importante você acompanhar, né?
Mas o que se trata do treinamento, a disciplina? É você separar um tempo, uma agenda. E como é importante você separar tempo na sua agenda para você dar prioridade para sua esposa, para o seu marido e para outras atividades, né? Para você trabalhar, para você ganhar dinheiro. Os filhos, para quem tem filhos ou quer ter filhos, é uma parte importante disso, né? Eu falo que a esposa, no meu caso, ou o marido, no caso de vocês, a esposa, no caso de vocês, deve ser prioridade acima do trabalho, da igreja, dos filhos, somente abaixo de Deus, né? Eu lembro que eu trabalho na área da saúde. Quando a minha esposa estava grávida, né, do meu terceiro filho, que é o meu caçula, algumas vezes ela tinha contrações, me mandava mensagem, eu ia até o meu chefe e falava, olha, eu tô indo embora, depois você vê aí se você quer me dar falta, se você quer descontar o dia, o que você quer fazer, mas eu tô indo cuidar da minha esposa, né. Como eu sou funcionário público, geralmente eu pagava essas horas depois, ou, né, dava um jeito lá de negociar com o meu chefe. Mas se eu fosse só CLT, de empresa, de indústria, não me importaria, sairia do mesmo jeito, iria cuidar da minha esposa. Ah, Eric, se você for mandando embora, como é que você vai ter dinheiro para cuidar da sua família e tal? Isso aí a gente corre atrás depois, faz um bico, faz uma renda extra, acha outro emprego. Mas perceba, a esposa e o marido são prioridades acima de todas as coisas abaixo de Deus. E os filhos são prioridade acima de todas as outras coisas, exceto o marido, a esposa e do próprio Deus. Ah, Eric, então eu tenho que priorizar mais meu marido, mais minha esposa do que os meus filhos? Sim. E nisso aqui você vai ouvir muitas pessoas falando, ah, nunca que eu vou deixar de cuidar dos meus filhos por causa de homem, nunca que eu vou deixar de dar prioridade dos meus filhos por causa de mulher. E você não está totalmente errado, eu não estou falando que você não vai priorizar os seus filhos, o que eu estou falando é, os filhos são uma prioridade, você vai dedicar tudo que você tem a eles, abaixo do seu marido e da sua esposa. Se você é um bom marido e é uma boa esposa, supre o seu casamento, automaticamente você vai suprir os seus filhos. Quem ama os filhos, respeita a esposa, respeita o marido. E quando você respeita a esposa e respeita o marido, você está dando exemplo para os seus filhos e está amando os seus filhos. Então aqui agora nós vamos trabalhar com 3 dicas, tá? 3 pontos do treinamento de filhos como discípulos de Cristo. E o primeiro ponto é ensinar os nossos filhos o amor de Jesus Cristo desde cedo, tá? Primeiramente pelo exemplo, tá? Eu lembro quando eu casei com a minha esposa, quando eu casei com ela, os meus 2 filhos mais velhos, eles são enteados, né? São filhos do coração, são filhos de criação. Eu crio eles desde os 5, 6 anos de idade, tá? Não são filhos biológicos. Então eu peguei eles desde pequeno e eu fui trabalhando com eles a questão de princípios e valores. Do jeito que meu pai me educou, com princípios e valores, eu fui passando isso para eles. Nessa época eu ainda não tinha esse conceito, esse conhecimento de treinamento. Mas de uma forma subconsciente, talvez, de uma forma induzida, eu já vinha treinando e ensinando eles, né? E como eu comecei a aprender a ler livros, fazer workshops, me tornar um mentor de casais e, consequentemente, criador de filhos, né? Treinador de filhos, eu comecei a praticar algumas coisas com eles ali, algumas propositalmente, algumas por intuição. E nós tínhamos uma célula, né, um pequeno grupo aqui em casa, da igreja na época, eu era líder, né, comecei como vice-líder, eu era anfitrião, era aqui em casa, depois eu me tornei líder desse grupo. E toda vez, antes de começar a célula, 15 minutos, 20 minutos, eu ajoelhava no sofá da minha casa e fazia uma oração para Deus abençoar a célula, a palavra, trazer as pessoas corretas, trazer visitantes, né? E eu me lembro que quando eu me ajoelhava para orar, os meus 2 filhos, hoje adolescentes, na época crianças, né? Eles se ajoelhavam junto comigo no sofá, enquanto eu estava orando, eles também estavam orando. Enquanto eu não levantava, eles não levantavam. Isso é o quê? Ensinar pelo exemplo. Eu não obrigava eles a orar comigo, não chamava eles para orarem comigo, mas eles vinham. Então é importante que desde pequeno seu filho veja você orar, seu filho veja você ler a Bíblia, seu filho veja, seu filho, sua filha, veja você tratar bem a mãe deles ou o pai deles, tá? Ah, mas meu marido é um bruto, trate ele bem mesmo assim. Ah, minha esposa é uma reclamona, é uma bruta, trata ela bem mesmo assim. Vai ser bom para os seus filhos. Eu já vou chegar num ponto bem legal que é a respeito do o que o exemplo vai fazer pela vida do seu filho e dos seus netos. Eu vou falar sobre isso aí no tópico 3, tá? Então é importante você ensinar o amor a Jesus para os seus filhos desde pequeno. Hoje eu tenho um filho caçula também, esse meu filho está hoje com 8 anos, e desde pequenininho ele acompanhou na igreja, nas escolas dominicais, fazendo lições, né? Mas tanto os adolescentes quanto o pequenininho, conforme eles foram crescendo, eu tomei a responsabilidade, isso foi algo que eu herdei da minha mãe, né? De ler a Bíblia com eles todos os dias, sem falhar, tá? Para dizer que não falhava uma vez ou outra, quando eu chegava muito tarde, tinha que fazer uma hora extra e eles às vezes já estavam dormindo. Aí, no outro dia, nós líamos um pouco mais da porção bíblica. Então, nós temos lá um plano anual de leitura bíblica, que é a Bíblia em um ano.
você pode colocar aí no Google, Bíblia em um ano, plano anual de leitura bíblica, tá? Ou pergunte aí pro seu pastor, pro padre, ele vai ter um plano de leitura da sua igreja, da sua denominação. E eu pegava esse plano, era coisa aí de 20, 30 minutos por dia, e comecei a estudar com os meus filhos, com os 3, então eu lia a Bíblia com eles, cada dia eu escolhia um para fazer uma oração, e a gente passou a boa parte da adolescência deles, né? Ainda faço isso com meu filho caçula, hoje os meus adolescentes fazem isso sozinhos, né? Por escolha deles, né? Como cristãos, e eu também faço a minha parte de leitura bíblica de oração, minha esposa faz a parte dela, mas quando os filhos são pequenos, eles não vão querer fazer e não vão saber fazer só pelo exemplo. Então é muito importante que você, como pai e como mãe, além do treinamento de educação, do treinamento de regras da casa, você dê um treinamento para eles conhecerem a Cristo, o amor de Cristo, o amor de Deus, e isso é além da Bíblia, tá? Você pode ler um capítulo por dia, não precisa nem fazer um plano anual, mas você pode ler um salmo por dia com seus filhos, explica para eles o que aquele salmo quer dizer. Você pode ler os evangelhos, que é a passagem de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois você pode ler provérbios. Se você ler um provérbio por dia, um capítulo, você já vai ter um mês de leitura. Isso é coisa de 5, 10 minutos. Você vai estar tendo comunhão com seus filhos, vai estar compartilhando o amor de Deus com eles vão estar aprendendo. Não adianta só você pegar o seu filho, você que é crente, que é católico, levar o seu filho na missa, no culto, no domingo, e achar que ele vai ser bem educado nas escrituras. Porque no meio da semana ele está aprendendo coisa errada na escola, coisa ruim, às vezes não ruim, mas também coisas que não edificam. No YouTube ou nas redes sociais eles estão vendo desenhos que nem sempre vão ser desenhos cristãos, jogos, tá? E não estou falando que seu filho tem que ver só coisa cristã, isso aí vai de cada pai, mas tem que ter um balanço, né? Os nossos filhos também são educados por vizinhos, por colegas, influenciados, tá? Não necessariamente educados, professores. Então se você leva ele só no domingo, ele ouve lá uma palavra de Deus, ouve uma historinha bíblica na escola dominical, na missa, na catequese, e no meio da semana ele tá, sei lá, cantando música do mundo, brincadeira do mundo, exposto a palavrão, exposto a brincadeiras ridículas, a músicas horríveis, não adianta nada. Então todo dia você tem que dar uma porção de Deus para o seu filho, para sua filha. E isso é sentando juntos, separa um horário da noite, do dia, da tarde, mesmo cansado do trabalho, não importa, tá? Lembre que seu filho é sua prioridade. Leia a Bíblia com ele. Se a sua esposa estiver junto, seu marido estiver junto, melhor ainda. Teve uma época dos meus filhos adolescentes, né, que eles estavam, não vou dizer rebeldes, mas eles estavam sendo muito influenciados por essa questão de jogos, filmes, né, estavam buscando pouco da palavra de Deus, mesmo eu lendo a Bíblia todo dia. O que eu fiz? Eu peguei um conjunto de vídeos muito bacana, é um estudo do Paul Washer, você pode encontrar aí no YouTube, que é o estudo de provérbios. A gente fazia de 20 minutos a 30 minutos de vídeo. Tem vídeos dele que vai mais de 1 hora, mas a gente não via o vídeo inteiro. A gente via de 20 a 30 minutos de vídeo, eu assistindo com eles, conversando, explicando para eles sobre esses vídeos do Paul Washer, estudo de provérbios, é voltado para jovens. Depois a gente fazia a leitura bíblica, que dava de 5 a 10 minutos ali, 15 minutos. E aí eles estavam dispensados para brincar, para fazer o que quisessem, né? Uma outra coisa que a gente tem que fazer sempre é o exemplo, tá? Onde você estiver, mostre o amor de Deus, seja cristão, dê exemplo. Se você errar, peça desculpas rapidamente, ensine seus filhos a se arrepender, a pedir perdão, a corrigir os erros que eles cometeram, né? E converse muito com eles. Ontem eu estava conversando com esse meu filho caçula e eu perguntei. Falei, filho, você tem alguma dúvida a respeito de que Deus existe? Você já se perguntou, será que Deus existe mesmo? Ele falou, não pai, eu nunca me perguntei porque Deus já falou comigo no meu coração. E eu era pequenininho, ele contando pra mim, meu filho de 8 anos, ele falou, eu tinha uns 4 anos, Deus falou ao meu coração, eu não sabia que era Deus. Eu falei, e você não pensou que é coisa da sua cabeça, que era a sua voz? Ele falou, não pai, não era a minha voz, eu conheço a voz da minha cabeça. Era Deus falando, mas eu não entendi. Mas com 6 anos, ó pra você ver a criança, com 6 anos eu fiz uma oração e falei, Deus, hoje eu sei que era o Senhor que estava falando comigo. E eu quero continuar falando com o Senhor e quero que o Senhor continue falando comigo. E eu falei para ele, então você não tem dúvida de que Deus existe, Deus te ama? Você quer perguntar alguma coisa pro papai? Ele falou, não papai, eu tenho certeza, né? Então sempre faça essas perguntas, monitore seu filho. Filho, você tem alguma dúvida a respeito de Deus? Você tem alguma dúvida a respeito da sua fé? Você quer conversar alguma coisa com o papai e com a mamãe? Ah, Eric, meu filho adolescente, meu filho criança não quer ir na igreja. Faça ele ir na igreja católica, evangélica, a igreja que você vai. Tente não obrigar de uma forma pejorativa, né? Mas explique para ele, faça ele ir, coloque como regra, olha, você vai frequentar o culto, vai frequentar a escola dominical, vai fazer as atividades, inclusive você como pai tente fazer as atividades bíblicas junto com seu filho, né? E deixe ele livre para fazer as coisas dele, porque se você só obriga a criança ou adolescente a fazer as coisas de Deus religiosamente, você vai estar tornando ele um religioso. Ele vai crescer tendo aversão à palavra de Deus e não amor. Então como que nós ensinamos nossos filhos a ter amor pela palavra de Deus e por Jesus desde cedo?
sendo exemplo, lendo a Bíblia e orando com eles, assistindo filmes, né? Tem muitos filmes bons aí, bíblicos, desenhos bíblicos, criatividades, e não fique só nisso também, tá? Joga uma bola com seu filho, leve ele para uma piscina, uma chácara, um clube, participe das atividades escolares, vai assistir ele jogar um futebol, né? Meu filho lutava artes marciais, eu tive a oportunidade de assistir. Outro filho meu joga futebol, eu tive a oportunidade de assistir algumas vezes. Meu pequenininho, a gente sempre sai para andar de bicicleta junto. Então você tem que criar um relacionamento amoroso para que seu filho entenda o amor de Deus e não entenda que você está obrigando ele a ir para a igreja de uma forma pejorativa. Acontece muito. Você vê crianças e adolescentes que são obrigados por pais para ir na igreja. Os pais levam na igreja, obriga, chega em casa, não dá atenção, não dá esse cuidado, não dá esse acompanhamento. Quando a criança cresce, ela não quer saber da igreja, ela vai pro mundo. Ela fala, não, eu já cresci obrigado a esse negócio, eu não aguento mais isso, percebe? Enquanto outros que crescem na igreja e desenvolvem um amor por Deus, um amor pessoal, quando se tornam adultos, não se desviam do caminho, porque é o que a Bíblia fala. Ensina a criança no caminho que ela deve andar e quando adulto não se desviará dele. É no caminho. Então você não vai colocar a criança lá e falar, vai embora, né? Lê a Bíblia aí, estuda aí, vai fazer sua... Não, é junto, é você no caminho com ela, ela está no mesmo caminho que você. Então leia a Bíblia junto, faça as atividades juntos. A dica número 2, tá? O exemplo número 2, para educar os seus filhos e transformá-los em discípulos de Cristo, é você dar exemplo de vida cristã no lar, tá? Principalmente dentro da sua casa. É fácil, né? A gente ser crente, a gente ser cristão lá fora. Lá fora você vai tratar bem o pastor, você vai ser educado com todo mundo, você vai tratar bem as pessoas, né? Eu passei muito por isso, pessoalmente, porque minha esposa sempre falava, os de fora você trata bem, por que aqui dentro você não trata a gente bem, né? Eu tive muitos períodos de mau humor, né? Hoje eu controlo bem isso, graças a Deus, né? O Espírito Santo tem me ensinado a controlar o meu humor, a minha rispidez. A minha esposa também já teve fases, né? De reclamação, de briga, hoje ela também controla isso muito bem. Ainda acontecem esses episódios? Claro, nós somos seres imperfeitos, né? O Espírito Santo vai nos transformando de glória em glória para sermos imagem de Cristo. É um processo, tá? Mas tem que ser um processo de melhoria continuada, você tem que cada dia melhorar mais. E nessa época que eu era mais ríspido, mais mal-humorado, mais cavalo, literalmente, para dizer assim, minha esposa me cobrava muito isso. Ela falava, por que os de fora você tem paciência? Por que os de fora, né, os amigos, os colegas, as pessoas você serve, você dá um sorriso, você vai lá no Raicoparta fazer um favor, e quando é pra gente, pra ir numa padaria, pra pegar algo ali na casa, fazer um serviço da casa, ajudar, você faz de mau humor, faz de cara fechada, ou você nem faz, né? E eu comecei a trabalhar isso, comecei a orar a Deus, e hoje eu consigo servir a minha família, minha esposa me serve dessa forma, eu sirvo ela, é o que a gente chama de casamento épico, né? Faz parte do processo. Aos filhos também. Hoje a gente consegue dar risada, hoje eu consigo limpar a casa. Hoje ela fala, amor, tô morrendo de fome, vai na padaria comprar um pão pra mim. Eu vou, né, e vou sorrindo, assim, mesmo que eu esteja cansado. Ela fala, levo a criança na escola que hoje eu tô cansada. E vice-versa, às vezes eu também tô cansado, eu falo, amor, leva você hoje o menino na escola que eu tô cansada. Ela vai, sorrindo, né, às vezes a gente negocia, vê quem tá mais cansado, quem que vai levar, né. Então são coisas que você consegue trabalhar, negociar. Mas isso quer dizer o quê? Que dentro da sua casa, para sua esposa, para o seu marido, você tem que dar exemplo de vida cristã. Para os seus filhos, né? Você tem que aprender a pedir desculpa para os seus filhos quando você errar. Eu já pedi desculpa para os meus filhos muitas vezes. Filho, o papai foi muito bravo com você, tá? O papai estava certo em brigar com você, em discutir com você por causa de uma coisa errada que você fez, mas a maneira que eu fiz isso estava errado. Você me desculpa? Eu devia ter sido mais amoroso. Meu filho fala, desculpa, papai, muitas vezes, né? E isso não faz de você mais fraco, isso não tira a sua autoridade em relação aos seus filhos, ao contrário. Isso ensina aos seus filhos a serem seres humanos que, quando erram e vão errar, corrigem o erro rapidamente. Quantas vezes eu brigando com a mãe deles, discutindo muitas vezes, eles vendo isso, depois eu fiz as pazes com a minha esposa, eu tive que ir até eles e falar, olha, desculpa pelo que você viu o papai, a mamãe exaltado, falando mais alto, discutindo um com o outro, mas a gente já se acertou. E às vezes os pais brigam na frente dos filhos, fazem as pazes longe dos filhos, e o filho não fica sabendo o que aconteceu, que já fez as pazes, que já resolveu. Então é importante, no processo de treinamento, de ensino, você ensinar o seu filho. E no dia a dia fora de casa, muitas vezes a gente está para a rua, né? Pessoas pedem dinheiro para comprar ali uma marmita, um pão, né, uma ajuda financeira, né, especialmente moradores de rua, pessoas em situação de rua. E sempre que eu tenho 5, 10 reais, eu costumo ajudar, quando eu posso. Às vezes eu não tenho, não ajudo, né. E meu filho, ele absorveu isso, ele pegou isso pelo exemplo
de vida cristã. Toda vez que ele vê alguém caído, tá, não precisa nem pedir a pessoa. Ele fala pra mim, pai, tem 5 reais? Tem 10 reais? E sempre que ele me pede, eu quero entender o que ele tá pensando. Eu falo, pra que você quer? Que às vezes é pra comprar doce, às vezes é pra comprar uma figurinha, um carrinho, né? Que ele ainda é criança, ele gosta muito disso. Mas às vezes ele fala, não, é que eu vi o moço ali deitado, eu queria ajudar o moço. Quando eu tenho, eu dou na mão dele. Ele vai, ele acorda aquela pessoa, ele entrega ali o dinheiro, fala, olha, Deus te ama, eu queria deixar isso aqui com você. Ele cansa de ganhar abraço de morador de rua. Por ser criança, né, acho que as pessoas se emocionam, lembram dos próprios filhos, né, pessoas em situação de rua devem lembrar da família e coisa e tal, e agradecem, né, muitos me elogiam, olha, seu filho é muito bem educado. Mas eu não obrigo ele, eu nunca falei, filho, olha, quando você sai na rua você tem que dar dinheiro para mendigo, tem que dar dinheiro para morador de rua. Mas por eu fazer isso, ele faz. Às vezes ele sai com a mãe dele, e ele fala, mãe, tem dinheiro? A mãe dele às vezes tem, às vezes não tem. Ele fala que eu queria levar ali para aquela mulher, para aquela moça, para aquele senhor, tá? Então, a maior maneira de você ensinar é 10% falando, 20% falando, 80% agindo, tá? E esses 80% é você agindo na sua vida cristã e é você agindo junto com os seus filhos, fazendo junto com eles, tá? Levando eles para terem essas experiências junto com você. E a terceira dica, tá? A terceira e última dica aí do vídeo é incentivar o estudo da Bíblia e a oração, tá? Eu já falei isso no começo do vídeo, então vou dar uma resumida, tá? Mas basicamente é o quê? É orar junto com seus filhos e ensinar eles a orar. É ler a Bíblia junto com seus filhos e ensinar eles a lerem a Bíblia, né? Eu lembro que entre esses estudos que eu sempre faço com os meus filhos, né? Eu pegava geralmente um livro, você pode pegar um livro da internet, comprar um livro ou um PDF, que seja. E para cada filho, eu desenvolvi uma metodologia. Então, por exemplo, o meu menorzinho, eu usava o livro da Stormy Martin, O Poder da Criança que Ora. Então, todo fim de semana, todo sábado, eu lia um capítulo daquele livro, fazia um bate-papo, uma conversa, fazia algumas atividades e ele escrevia essas atividades. Por que, Eric? Para que ele possa exercer mentalmente a palavra de Deus, né? Eu fazia eles lerem um pouquinho também da Bíblia, e eu sempre falo para eles orarem. Eu falo, olha, hoje você ora. Ah, não sei orar. Eu falo, ora do jeito que você sabe, ora rapidinho. Às vezes eles faziam orações incrivelmente rápidas, né? Senhor, obrigado pelo dia de hoje, nos abençoa na leitura da Bíblia, em nome de Jesus, amém, sabe? Mas o importante é que eles orem, eles têm que ver você orar para eles aprender, você tem que estar na igreja vendo gente orar, mas em algum momento, dentro de casa mesmo, não precisa nem fazer eles orar na frente de muita gente. Mas você, na sua reunião ali de estudo, na reunião familiar, fala, filho, hoje você ora. Se você tem mais de um filho, hoje você ora, e por aí vai, né? O meu segundo filho, eu trouxe um estudo de Espírito Santo, que ele é muito sensível nessa área, eu falei, eu vou fortalecer isso nele, que é do Kenneth Reagan, Como Andar, eu não lembro se é Como Andar no Poder de Deus, ou se é como Ouvir o Espírito Santo, eu não lembro agora, mas é um livro do Kenneth Reagan a respeito do Espírito Santo, muito bom também, li com ele. E o meu filho mais velho, como ele já estava entrando na fase de namoro nessa época da adolescência, eu peguei um livro chamado E por Falar em Namoro, Como Está o Seu Relacionamento com Deus. Não vou lembrar agora o autor, mas se você jogar no Google aí, você acha esse livro, tá? E por Falar em Namoro, Como Está o Seu Relacionamento com Deus. Então eu dava aquele capítulo, estudava, perguntava se ele tinha alguma dúvida, falava a respeito do namoro dele, falava a respeito das demandas dele, né? Então é muito importante que você treine o seu filho na leitura bíblica, treine seu filho na oração, ensine eles a fazerem isso, você faça isso com eles, e que você faça perguntas aos seus filhos. Filho, como é que foi o seu dia? Né? Você quer ver um exercício bem legal para você fazer com seus filhos? Senta com eles, ou se for um só, com ele, com ela, e faça algumas perguntas para o seu filho. Fala assim, ó, você vai ver como você vai ver o nível da educação que você está dando para eles aí. Você fala assim para o seu filho, filho, você se sente amado? Sim ou não? Ele vai falar se sim ou se não. Aí você fala, quando é que você se sente mais amado por mim e pela mamãe, ou por mim e pelo papai? Ele vai responder. Depois você fala assim, ó, quando você se sente menos amado? Eu anotaria essas perguntas num caderno para você fazer pro seu filho. Ele vai responder quando ele se sente menos amado por você e pelo seu marido, por você e pela sua esposa. Depois você fala assim, ó, filho, qual foi a melhor coisa que já aconteceu na sua vida até agora? A coisa mais da hora, mais feliz, mais alegre, ele vai te contar essa experiência. Depois você fala assim, filho, qual foi a coisa mais triste, mais difícil, mais dolorosa que aconteceu com você? Ele também vai te contar essa experiência, presta bastante atenção. Depois você vai perguntar assim, ó, o que Deus é pra você? Quem é Deus pra você? O que Deus significa pra você? Ele vai responder essa pergunta pra você também, tá? E por último, você vai perguntar assim, ó, se você pudesse mudar uma coisa na sua vida, uma só, o que é que você mudaria? Isso vai mostrar se ele está descontente com alguma coisa, alguma parte na vida dele, no corpo dele, no dia a dia dele, percebe? Então, com essas perguntas, eu anotaria num caderno e faria essas perguntas. E depois que passar 15, 20, 30 dias, faz essas perguntas novamente.
E através disso você vai moldando o ensino que você vai dar para treinar o seu filho e torná-lo um discípulo de Cristo. Olha, tem muito mais para falar a esse respeito, né? Mas a gente vai trazer isso aí em vídeos nessa semana aqui, falando sobre treinamento de filhos. Vamos trazer em outros vídeos futuros. E tem um módulo só sobre criação de filhos lá no nosso curso Casamento Épico. Vai ser trazido aqui também para a gente compartilhar com as pessoas, tá bom? Eu agradeço a todos vocês que participaram desse vídeo, né, que chegaram até aqui. Compartilhem nas redes sociais aí, nos grupos de WhatsApp da igreja, da família. Participa lá do nosso grupo do Facebook. Todos os links estão aqui embaixo, no primeiro comentário afixado, tá bom? Eu vou encerrar esse vídeo com uma oração e já agradeço você que participou até aqui. Deus Pai, em nome de Jesus, na presença do Espírito Santo, eu oro e agradeço, pedindo pela minha vida primeiro como pai, pela vida da minha esposa como mãe, pedindo para que nós sejamos melhores pais a cada dia, para que nós possamos treinar os nossos filhos todos os dias como discípulos de Cristo, e não somente como filhos, né? Nós somos mordomos, os nossos filhos na verdade não são nossos, são teus. Nos foram dados para que a gente exercesse essa mordomia. Que nós possamos ser pais melhores, mães melhores, participativos da vida de nossos filhos, que nós possamos andar com eles o caminho e não só largar a criação como se eles fossem gado, largados num pasto, cercados, né? Só dando alimento, roupa, o necessário para o dia a dia. Isso é uma criação. Nós queremos dar realmente um treinamento, ensiná-los, treiná-los para a vida, como um curso profissionalizante, como uma empresa. Nós queremos que eles sejam poderosos, Pai. Nós queremos que nossos filhos vão além do que nós já chegamos, né? Esse é o desejo que eu tenho para os meus filhos, o desejo que eu tenho para os filhos daqueles que estão assistindo. Eu oro para que, como pais, como mães, o Senhor os capacite a treinar os seus filhos que o Senhor nos tem dado, Pai. E te louvo por tudo que o Senhor tem permitido, que o Senhor nos dá essa maravilhosa oportunidade de sermos pais, de sermos mães. Te agradeço muito por isso, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado.